também quero, em nome da Plataforma para o Crescimento Sustentável, agradecer a presença de todos, começando pelo nosso moderador, o engenheiro Carlos Pimenta, que é membro da direção da Plataforma e que é uma personalidade marcante na área do ambiente e da energia, não apenas em Portugal, mas na área internacional. Cumprimentar o António Costa e Silva, o Peter Wiese e a Joy Kim. Todos eles fizeram uma ginástica muito grande para poderem aqui estar presentes. O António Costa e Silva acaba de aterrar também, vindo de mais uma das suas viagens pelo mundo fora. O mesmo acontece com o Peter Wiese e com a Joy Kim. Eu julgo que é uma razão adicional para estarmos muito honrados com a realização desta conferência. E cumprimento também, naturalmente, os membros da plataforma, o engenheiro Belmiro de Azevedo, que é membro do nosso Conselho Consultivo, é um dos mais ativos membros do Conselho Consultivo, os membros da direção, da Assembleia Geral e todos os membros da plataforma, e tentar, muito brevemente, fazer o ponto da situação dos nossos trabalhos, porque estas conferências servem também para podermos dar nota daquilo que é o trabalho que queremos dinâmico, mas previsível. A plataforma, como se recordam, foi lançada há 6 meses em torno de uma carta constitutiva com 10 desafios. Assumimos o compromisso de realizar estas conferências de mês e meio e temos-o feito. Esta é a terceira conferência. Assumimos o compromisso de publicar as atas destas conferências e hoje foi publicada a primeira publicação da plataforma, este caderno de debates, mas, acima de tudo, assumimos o compromisso de contribuir para libertar o potencial de crescimento de Portugal. E fizemos num contexto de grande abertura à sociedade. A plataforma tem 400 membros muito ativos, repartidos em 29 grupos de trabalho. Esses 29 grupos de trabalho já concluíram a redação final dos 29 policy papers e agora vamos concluir a redação deste relatório para o crescimento, que vamos submeter ao Conselho Consultivo em maio e torná-la pública em junho. Esse é um compromisso que não é apenas com a plataforma, é um compromisso que temos com o país, na medida em que assumimos que o memorando de entendimento era condição necessária para crescermos, mas não era condição suficiente. Era condição necessária porque só podemos crescer se resolvermos os problemas orçamentais e de estabilidade financeira de que o país padece, mas não é condição suficiente porque há outros problemas estruturais de que Portugal padece há muito tempo e que necessitam de uma visão reformista em torno de um novo modelo de desenvolvimento, na medida em que esses problemas estruturais são em si mesmo fatores de crescimento. E essa é a intenção do nosso trabalho e um dos elementos que assumimos na nossa Carta Constitutiva como sendo uma alavanca do crescimento era precisamente a área da economia verde que hoje discutimos. E nesta área, e não os querendo maçar, porque não estão aqui para me ouvir, mas para ouvir os nossos convidados, nesta área conjugam-se em simultâneo grandes problemas e grandes oportunidades. Grandes problemas ao nível da perda de biodiversidade, ao nível da mudança climática, da degradação de recursos hídricos, da degradação do solo, da dificuldade de acesso à energia em muitos países em vias de desenvolvimento e a isto associado um crescimento exponencial da população que pode tornar ainda mais graves estes sinais de insustentabilidade na área do ambiente e da qualidade de vida. Mas é simultaneamente uma área de grandes oportunidades. Aquilo que aconteceu nos últimos 10, 15 anos na área do ambiente e da energia foi o de colocarmos estas políticas no centro da economia em torno daquilo que se vai designando por greening da economia, que passa, como sabem, por um lado, fixar metas ambiciosas e, por outro lado, assumir mecanismos de internalização dos custos ambientais no preço final de todos os produtos. Portanto, no fundo, quem inovando for capaz de produzir o mesmo com menos poluição, vencerá. Quem não for capaz de mudar de vida, introduzindo mecanismos mais limpos em torno da investigação e desenvolvimento, perderá nesta economia verde onde todos competimos. E para isso há 4 ou 5 elementos que são essenciais para que esta área seja vista como uma oportunidade. Em primeiro lugar, metas ambiciosas. Em segundo lugar,
investimento seletivo e reprodutivo. Em terceiro lugar, uma política fiscal que elimine subsídios ilegítimos àqueles que têm comportamentos inaceitáveis na produção e consumo, mas que dê também sinais de reorientação através da fiscalidade e de mecanismos de mercado para que aqueles que produzem com menos componente de degradação do território e dos recursos naturais possam encontrar aí um benefício. Em quinto lugar, assumindo o Estado como um bom exemplo, com mecanismos de compras públicas ecológicas e, finalmente, a capacitação, a educação, o envolvimento das populações. E, se me permitem, há uma área que é, de todos estes desafios, provavelmente aquele que é assumido como um dos maiores desafios colocados à humanidade, que é a mudança climática. E há, naturalmente, neste tempo de dificuldade económica e financeira, uma tendência na Europa, no mundo, e espero que não seja o nosso caso em Portugal, para achar que esse tema pode dar lugar a temas mais urgentes, e sendo uma questão importante que outras questões mais urgentes se possam sobrepor a esta. Ora, eu julgo que nós não temos essa capacidade, nem sequer essa liberdade, e que temos que claramente encontrar uma forma correta de responder à pergunta: pode a nossa geração falhar, adiar, transigir, hesitar no combate às alterações climáticas? E a resposta é não. É não por duas razões. É não porque hoje temos dados mais do que suficientes do lado da ciência que apontam para uma razão de causa e efeito entre a nossa forma de produção e consumo e as consequências ao nível da mudança climática, seja o que está a acontecer hoje, seja ao nível das previsões, mas não podemos fazer isso também por razões económicas. Se o fizermos, estamos a ser perdulários. A avaliação custo-benefício que tem sido realizada aponta para uma razão de 1 para 20 quanto ao prejuízo que teríamos se não reduzíssemos as emissões, se não mudássemos de vida, se não combatêssemos as alterações climáticas. Isto é, o que vamos enfrentar como geração, como país, como humanidade, com as consequências da mudança climática, são 5 a 20 vezes superiores, em termos de custos, à nossa ação de redução das emissões, que ainda por cima pode gerar postos de trabalho, negócios e prosperidade. E por isso precisamos de uma visão cada vez mais integrada para clima, energia e transportes, de olhar para a adaptação, para a mitigação, para a transferência de tecnologia como questões centrais e olharmos para esta área da mudança climática como um desafio de uma geração, isto é, nós podemos nesta área onde nos encontramos no limiar de uma revolução energética, abraçar um desafio tão apaixonante como é o de verdadeiramente transformar economias e fazer de um grande problema uma grande oportunidade de honrar o princípio da solidariedade intergeracional. Finalmente, e com isto me calarei, dizer que neste contexto Portugal pode ter um papel importante e neste contexto também a economia verde pode ter um papel importante em Portugal. Porque nesta área conjugam-se problemas estruturais, sérios, mas também grandes oportunidades. Portugal tem nesta área indicadores que são tão ou mais graves do que os nossos indicadores ao nível do endividamento externo e do déficit orçamental. Somos um dos países da União Europeia com maior dependência energética do exterior, 80% de dependência energética. Todos os anos pagamos 10 mil milhões de euros de importações de petróleo e de gás natural. Somos um dos países da Europa com maior intensidade dos transportes no PIB, isto é, que mais precisamos de utilizar o transporte para produzirmos uma unidade de produto. Somos um país que tem um déficit comercial na área da agricultura de 3 mil milhões de euros. Temos ainda 2 milhões de portugueses sem saneamento básico, portanto, temos problemas estruturais na área do ambiente. Mas, em simultâneo, temos um grande potencial. Somos um dos países com recursos naturais mais valiosos naquilo que diz respeito à floresta, naquilo que diz respeito ao vento, ao sol,
aos recursos hídricos. Somos um país que tem talentos, recursos humanos, altíssima capacidade na área de investigação e desenvolvimento nesta área. Temos infraestruturas que se foram desenvolvendo e que hoje demonstram que Portugal está bem apetrechado. E temos, e este é um fator que não é de modo algum despeciando, temos uma população, uma sociedade civil fortemente empenhada nas questões ambientais e que tradicionalmente está do lado das vantagens da economia verde. E, portanto, há aqui grandes oportunidades que podem ser capturadas. Direi que a economia verde é um desafio estratégico em que uma aposta reformista na resolução destes problemas estruturais tem uma dupla vantagem. Não só melhora a qualidade de vida, a equidade e o bem-estar, como, além do mais, é um fator de crescimento e de desenvolvimento. No fundo, a economia verde é uma boa razão para dizermos que não é a circunstância de vivermos em crise que pode justificar um adiamento na aposta nesta área, porque esta área é um dos maiores fatores de crescimento. E queria mais uma vez agradecer aos nossos oradores e à presença de todos. Dou a palavra ao nosso moderador. Muito obrigado.